Pater de Celis, Deus, miserere nobis. Filii Redemptor Mundi, Deus, miserere nobis. Spiritus Sancti, Deus, miserere nobis. Sancta Trinitas, unus Deus, miserere nobis. Salve Maria, viva Cristo Rei. Ao final da última parte da pequena catequese sobre o modernismo, eu acusei a imensa maioria dos ditos católicos, entre aspas, modernos, que esses não são verdadeiramente católicos. Pretendo, nos próximos vídeos, mostrar o que é ser católico. Veremos primeiramente sobre Jesus Cristo. Não se engane nem duvide, apenas o católico o segue. Depois veremos a Igreja, em todas as suas partes. Nós todos, católicos ou não, precisamos fazer parte da Igreja. Em seguida, vamos ver a beleza do papado, esta instituição sobrenatural, apresentada de forma visível, criada por Cristo, iniciada por Pedro e sucedida por uma série de homens que se entregaram a Cristo, tornando-se um alter Christus. Homens que foram separados dos demais para cumprir uma missão e um mandato divino. De posse desses conhecimentos, compreenderemos melhor o papel da sempre Virgem Maria, Rainha dos céus e da terra, dos anjos e dos homens, Mãe de Deus e nossa. O papel na obra da redenção de nós homens, suas aparições, como não errar ao aceitar suas muitas aparições. Por fim, veremos como se comporta o verdadeiro católico na família, na sociedade, como ele leveda essa massa, como ele pode ser luz nestas trevas, como pode ser remédio a esta sociedade doente, como deve evangelizar. Nesse nosso primeiro encontro, que é uma introdução, precisamos estabelecer um ponto de partida, estabelecer uma base, para podermos então progredir em tudo aquilo que será falado daqui para frente para uma melhor compreensão. Vamos fazer algumas abordagens usando um pouco de filosofia, de forma simples, para um fácil compreendimento. Também faremos uso da teologia, mas da mesma forma, não para complicar, nem para dar um ar de superioridade, mas necessários e empregados com a máxima clareza possível. Há que se procurar entender a essência das coisas, o que é e para que serve. A partir daí compreenderemos melhor suas variações em suas nuances. A imensa maioria das pessoas não busca conhecer, entender a essência. Assim fica fácil ser ludibriada. Quem não sabe para onde vai, até para trás serve. Se você sabe o que é uma cadeira, seja ela de madeira, ao ver uma de plástico ou de ferro ou de qualquer outro material, saberá que é uma cadeira, saberá o que é e para que serve. Mas se você não sabe, não conhece a essência, poderá até dar uma nova utilidade, mas fugiu da essência, pois na essência está contida a finalidade. O todo contém as partes, mas as partes não contêm o todo. E muita gente se esqueceu disso. Às vezes acha que uma parte tem o todo. Não, se é uma parte, é só uma parte. O que é, é. O que não é, não é. Não existe relativismo. Criar essa porcaria só para ludibriar, enganar as pessoas incautas, as pessoas que não têm determinados conhecimentos. Há coisas que mudam, sim, mas há coisas que não mudam e nem precisam mudar. Não podemos cair na falácia de que tudo pode e deve mudar. É muito perigoso, inclusive para a nossa real liberdade. Nem tudo deve mudar. As coisas de Deus, em sua maioria, são imutáveis, pois Deus é imutável. Os dogmas, eles são necessários ao católico, pois são verdades reveladas, das quais não se duvida, se aceita. Para tanto, não são invenções humanas, são revelações de Deus, que homens, muito melhores do que nós, com uma vida de santidade, em meio a muitas orações, compreenderam e procuraram nos explicar. A Igreja tem 21 dogmas. Poucas vezes na história da Igreja, os papas tiveram a necessidade de pronunciar ex cátedra, e nem todos os dogmas da fé católica foram pronunciados solenemente. Por exemplo,
No credo. Lá no credo nós encontramos 12 artigos de fé, que não precisaram ser proclamados solenemente, já que vieram dos apóstolos. Então é uma fonte super segura, não se duvida, se aceita, se crê e se pratica. Porque não adianta só saber, conhecer. Há que se praticar, há que se explicar para os incautos, para os novos, aquilo que nós compreendemos ou aquilo que nós aceitamos dos dogmas da fé. Nós recebemos um total de 43 dogmas e eles estão distribuídos em 8 grupos. Não é a nossa missão, nesses vídeos tão curtos, elencar cada um deles, ficar explicando como eles são e tudo mais. Não. Oportunamente, se for necessário, gravarei uma série de vídeos somente sobre os dogmas. Mas aqui para esse nosso estudo, aqui para esse nosso entendimento, não preciso saber quais são exatamente. O que temos que saber é que são 43. Se alguém falar de 44, de 45 ou de 40, está errado. E eles estão distribuídos em 8 grupos. Esses grupos são muito importantes para nós compreendermos a fé católica. Nós precisamos saber aqui que não há nenhum dogma novo com menos de 100 anos. E possivelmente nem haverá mais. Existem leis divinas, criadas e apresentadas por Deus. Mas essas leis divinas, assim como os dogmas, elas foram entregues a homens especiais, homens de uma vida elevada, homens de proximidade com Deus muito grande. Não eram homens comuns. Não podemos dizer que fulano, Moisés, era um homem comum. Não, ele foi preparado para isso por Deus. Os profetas, todos eles foram preparados. Deus separa os homens. Essas não podem sofrer mudanças. Essas leis divinas, eu me refiro. Elas não evoluem, senão sua explicação para um melhor entendimento. E assim, facilitar sua aplicação e obediência. Porque, uma vez compreendido, nós temos que aderir. Não é possível a um católico tomar ciência de uma lei divina, de um dogma de fé, e ele não aderir. Não é impensável isso, então ele não é católico. A heresia surge justamente daí. Eu escolho naquilo que eu quero acreditar. Não importa que a igreja ensinou isso durante 1900 e tantos anos. É o que eu acredito e acabou. Não, então você não é católico. É preciso aplicar e obedecer. Você aplica melhor obedecendo. E você obedece melhor quando você começa a aplicar. Então, existem leis criadas pela igreja. Elas visam a facilitar a salvação das almas, em primeiro lugar. Porque a primeira lei máxima da igreja é a salvação das almas. Tais leis jamais podem ser superior a uma lei divina, ou ela será uma falsa lei. Mas, se não conhecermos as leis divinas, como saberemos qual lei devemos seguir? É preciso estudar, conhecer a sã doutrina da Igreja Católica, dispensária das graças de Deus, porque ela é o corpo místico de Cristo. E a parte invisível comunica com a parte visível. E a parte visível deve levar a toda a orbe. Não é orbe católica, não, é a toda a orbe, a todo o mundo, né? A todas as falsas religiões, as seitas. É preciso que todas elas recebam, né, as leis divinas. As leis que a igreja criou servem para essa salvação das almas. E é claro que o redil principal são os que estão dentro do corpo místico, da parte visível, os batizados. Mas toda a grei, todo o mundo faz parte dos fiéis. Não tem essa de fiel e infiel. Infiel é aquele que não quer entrar, que não quer praticar. Esse é o infiel. Mas todos são considerados fiéis de Deus. Então, se nós não conhecemos as leis divinas, como é que nós vamos saber quais são e como devemos seguir, né? As leis humanas. As leis humanas, elas podem e devem sofrer alterações, porque elas visam exclusivamente ao bem-estar social, ao bem comum, à liberdade do homem. Jamais as leis humanas serão superiores às leis da igreja. E estas jamais serão superiores às leis divinas. Existe uma hierarquia. A igreja sempre foi hierárquica. Ela não é sinodal.
ela não é, vertical, horizontal, ela é vertical. Então a hierarquia é necessário. Não podemos colocar tudo no mesmo nível. Diante dessa hierarquia, é claro que os níveis superiores, por isso são superiores, estão acima e ensinam para os de baixo, que estão abaixo, nas categorias mais abaixo. Sem medo de falar inferior. Todo mundo acha que agora falar, esse é superior, aquele é inferior, é muito pesado, ofende. Que, imagina, é uma forma de compreender melhor as coisas. Existem leis superiores e existem leis inferiores. Dentro da hierarquia da igreja, existem homens que são superiores e outros que são inferiores, mesmo dentro do clero. E quando se fala então de leigo, nenhum leigo, sem exceção, é superior ao menor dos que fazem parte do clero da igreja. Isso é uma verdade. Estão tentando mudar isso, mas não é isso que sempre foi ensinado. Esta não é a verdade. É preciso conhecer a essência das coisas. Bom, mas nós já vimos, São Pedro e os apóstolos, eles nos explicam. Antes seguir a Deus que aos homens. Isso está lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 29. E também, muitos dos novos católicos, vamos falar de 1963 para cá, eles se esqueceram dessa verdade, desta e de outra. Qual seja, vejamos. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Isso está lá na segunda epístola de São Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículos 3 a 4. Então, o que está acontecendo hoje em dia? As pessoas, qualquer um que aparece com uma frase bonita, te elogiando, te exaltando, essas pessoas estão falando a verdade? Não necessariamente. Aliás, mais me ajuda aquele que me corrige. Só que ninguém mais aceita a correção, infelizmente. Por acaso me tornei vosso inimigo por vos falar a verdade? Essa é uma máxima hoje em dia que pouquíssimas pessoas, infelizmente, podem dizer. Por quê? Ninguém mais corrige ninguém. Os pais não podem corrigir os filhos. Os filhos se irritam, não aceitam, fecham a cara, ficam de mal, ficam até sem falar. O chefe tem que tomar todo cuidado para falar com o empregado que cometeu um erro. O professor tem que, pôr uma luva de pelica para conversar com seus alunos. Gente, o que é isso? Se você você está com a verdade, é claro, não vai ser mal educado, não vai ser uma pessoa estúpida, grossa. Aliás, para corrigir é preciso fazer com amor. Senão, você está só se vingando da pessoa, ou só está querendo ferir. Mas quando você corrige, você abre uma cicatriz. Então, toma muito cuidado com as cicatrizes que você abre. Ajude-as a fechar, porque só a verdade, ela abre a cicatriz, mas ela cura. Ela fecha essa cicatriz e ela liberta. Então, a verdade cura e liberta. O resto, as pessoas hoje em dia são muito apegadas às sensibilidades. Ouvi dia desses, numa conversa entre uma pessoa protestante e uma católica. A protestante disse assim: vocês católicos de hoje em dia fazem umas orações muito bonitas. Na verdade, ela estava dizendo que as palavras eram muito bonitas. As pessoas, vão atrás de orações bonitas, que falam coisas lindas, maravilhosas, Se você fala que você está com câncer, as pessoas dizem: nossa, não, Jesus, em nome de Jesus você está curado. Como estou curado? Por quê? Quer dizer que só contrai o câncer os inimigos de Deus? Se fosse assim, o mundo inteiro estaria leprado. Não. Um câncer que me é dado não é necessariamente por causa da minha fé, falta de fé ou não. Simplesmente eu cultivei lá atrás, não tomei cuidados, fumei, bebi, enfim, tem lá as suas causas. E por que Deus vai me curar? Por quê? Para que eu continue sendo aquela mesma porcaria? Não. Ele me mandou aquela doença? Pode ser. Para que eu perceba a presença dele, busque-o, mas busque-o não no sentido de salvar o meu corpo, mas de salvar a minha alma. A minha alma é o meu grande negócio. De que me adianta ganhar o mundo inteiro e vir a perder a minha alma? A alma, ao deixar o corpo,
que não era previsto que isso fosse acontecer, ela passaria imediatamente por um juízo. E aí é decidido, inferno ou céu. Para o céu ainda pode ir para o purgatório, porque precisa terminar de purgar os pecados. E hoje em dia, que Deus me perdoe se eu estiver exagerando, mas eu acho que 99% das pessoas que vão para o céu vão para o purgatório. Olha que talvez seja até mais, isso seja 99,9%. O purgatório é muito necessário porque as pessoas não combatem mais os pecados veniais. Ah, tá muito bom, tá ótimo assim. Então, eu espero que com essa sessão de vídeos que eu vou lançar, começando por essa introdução, o ser católico possa ajudar as pessoas. Não quero me mostrar que eu sou bom e os outros não, ou que eu sei mais e os outros não, nada disso. Eu ainda estou aprendendo e não paro de aprender. Rogo a Deus para que olhe as minhas misérias e tente, que Ele me ajude a ser melhor. Não para os outros, perdão, não melhor do que os outros, mas para os outros. Que eu seja cada dia melhor do que eu fui ontem. Não melhor do que os outros, mas para os outros. Que eu possa levar aquilo que não vem da minha cabeça. Eu não vou trazer nenhuma novidade. Tudo que eu falar estará consignado em todos os escritos, com mais de 1900 anos, grandes escritos. Mas é de lá, não tem nenhuma novidade, não vou trazer nenhuma novidade. Então, eu espero sinceramente que aqueles que apartaram os ouvidos da verdade e se atiraram às fábulas, que saiam delas, que deixem elas, que busquem a verdade, ainda que ela não seja agradável. E ao ter conhecimento dessa verdade, que possam então aderir. É isso que eu espero vocês então no próximo vídeo. Eu vos falei, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.